Muito obrigado, sejam todos bem-vindos a essa nossa reunião virtual. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, presença essa muito importante, gente de todo o Brasil assistindo às nossas reuniões. Vamos falar hoje sobre antepassados, mas antes de iniciar a nossa fala, a nossa conversa, eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, fiquem em posição de oração e acompanhem a oração da Sutra em 30 capítulos para a leitura diária, que é a oração Palavras para o Renascimento. No céu e na terra, tudo começa com um agora. No agora renascemos. Agora eu comando minha própria vida. Sou dono de minha vida. Nesse momento renasço com mais força e coragem, preparado para o trabalho e para a vivência de um novo dia. Estou pronto para me dedicar ao meu trabalho com o máximo entusiasmo. Avanço nesta jornada com o coração repleto de alegria, pois tenho a convicção de que tudo o que desejo já foi providenciado por Deus. Estou ciente de que Deus está presente em mim. Jamais deixo de sentir sua presença. Hoje também sinto dentro de mim a força onipotente e ilimitada que me sustenta sempre o dia todo. Aconteça o que acontecer na minha vida, nunca estou despreparado para enfrentar quaisquer circunstâncias. Se a situação exige sabedoria, estou provido de sabedoria. Se exige a manifestação de amor, estou com o coração repleto de amor. Se exige coragem, estou provido de coragem. Se exige força, estou provido de força. Minha vida está em perfeita comunhão com Deus. A água da vida flui eternamente no âmago do meu ser. Deus, que é a verdade, ensina-me tudo e me conduz ao caminho da verdade. Sou protegido pela força onipotente. Tenho dentro de mim a fonte da força ilimitada. Dessa fonte emana uma força misteriosa e também uma sensação de grande paz. Com certeza, todas as pessoas com quem eu entrar em contato no dia de hoje sentirão que na atmosfera que emana de mim existe uma força mágica. Estou ciente de que esta força mágica é a força do Ser Eterno que está presente no meu interior. Agradeço ao Ser Eterno. Muito obrigado. Muito bem, você que acompanhou então esta oração, pode abrir os olhos. Oração bonita, né? Para a gente começar o dia já, né? Bem, isso é importantíssimo. E eu espero que todos vocês estejam aí bem nas suas casas, com as suas famílias, firmes em oração. Isso é muito importante. É um momento que a gente, a gente sempre precisa orar, né? Mas agora mais do que nunca, não para suplicar a Deus algo, né? Mas para estar sempre conectado com a grande vida do universo, com a grande sabedoria do universo. Bom, nós vamos falar de antepassados, não é verdade? É, claro. E eu, então, vou utilizar o livro Santuário Roso, Templo da Cura Divina, do nosso amigo preletor Eduardo Nunes da Silva. Um livro belíssimo, um livro muito didático. Ele vai explicando, principalmente se você ainda não teve contato com essa questão do que é o antepassado, você está conhecendo a Seichonen agora, eu recomendo a leitura deste livro do preletor Eduardo Nunes, e se você já é veterano, também vale a pena ler este livro. Tem conta a história do Santuário Roso, tem muitas informações a respeito do que é orar para os antepassados, enfim. Eu escolhi aqui, né, para falar um pouquinho sobre antepassado, que é um tema que eu amo muito. Hoje eu vou contar para vocês umas histórias bacanas, viu? Aguardem aí, tá? Verídicas, coisas que aconteceu comigo, que eu vivi. E o preletor Eduardo Nunes da Silva, ele começa trazendo, tem vários assuntos aqui, mas eu vou começar aqui da página 43 do livro, que é como purificar os karmas malévolos que envolvem a família. É bom explicar um pouquinho antes, o preletor faz isso, o Eduardo Nunes faz isso brilhantemente, que, na verdade, o que seriam os karmas, né? O karma, na verdade, é uma energia mental que fica gravada, ela está gravada, energia mental, e quando ela encontra condições, essa energia encontra condições semelhantes ou condições propícias, então ela acaba se manifestando. E isso pode acontecer, quer dizer, se eu tenho, por exemplo, pensamentos constantes, pensamentos
constantemente positivos, né? Sou feliz, sou filho de Deus, sou capaz, sou inteligente, tudo posso, tudo consigo, isso vai gerando uma energia, grava no nosso inconsciente, fica gravado, digamos assim, no disco mental do universo, e a minha mente fica aberta para receber justamente, ou para reconhecer as oportunidades daquela minha mentalização. Então, na verdade, eu gerei um karma positivo. O karma pode ser um karma negativo, assim, isso a gente está falando hoje de lei mental, né, a parte horizontal, que da Seitonei a gente fala muito sobre a parte vertical, que é a imagem verdadeira, o mundo perfeito criado por Deus, mas a gente também fala um pouco a respeito da parte horizontal. E aí, então, esses karmas, essas energia que se formou a partir dos pensamentos, também pode advir de uns karmas de nossos antepassados. Né? Eu vou lembrar que em Lamentações, capítulo 5, versículo 7, está escrito: erraram os nossos pais e os castigos recaíram sobre nós. Então a gente está falando às vezes que existe uma energia que foi semeada lá atrás dos nossos antepassados, e essa energia pode vir, então, a atingir as pessoas, os descendentes, ok? Bom, mas isso não é nada preocupante, fica tranquilo, porque, na verdade, isso é uma partezinha só de todo o iceberg, é a coisa mais bonita do que a gente imagina. Então, quando eu falo de karmas de antepassados, a ciência, inclusive, eu deixo aí para vocês uma recomendação, estudarem um pouquinho a respeito de epigenética. Epigenética. Depois você dá uma olhadinha aí, vai no teu navegador, dá uma fuçada. Epi é do grego, né? Significa estar acima da genética. Uau, existe alguma coisa que está acima da genética? Pois então, né? E os epigenéticos, esses cientistas, eles estudaram que muitas vezes você tem uma doença que é chamada de hereditária, né? Vai passando de geração para geração, mas eles conseguiram fazer uma investigação muito aprofundada, fazendo exumações, e descobriram que em muitas gerações não existia, anteriores não existiam essa doença, mas descobriram um determinado membro antepassado, através da leitura do DNA, que naquela época, naquele dia, naquele momento, dia não, é claro, né? Naquela época, naquela pessoa, surgiu essa tal da enfermidade X. A partir do momento que surgiu essa enfermidade X nesta pessoa, as outras gerações começaram a apresentar também. Então, não havia registro desta doença X nas gerações anteriores, mas foi a partir de um elemento, de uma pessoa que, de repente, passou, segundo os epigenéticos, né, dizem, passa por um problema mais ou menos assim, de dificuldade, ou uma mágoa, um transtorno, alguma coisa que feriu profundamente essa pessoa, e aí essa mágoa, essa tristeza, ela vai sendo passada, fica registrada no DNA, vejam vocês, registrada no DNA, que coisa impressionante. Inclusive eles conseguiram, né, através de estudos também, até reverter isso, é possível você reverter essa questão dessa enfermidade, e a partir do momento que você quebra esse ciclo kármico. Então você tem maneiras de quebrar isso, tá? E uma delas, né, de você romper esse ciclo kármico, é justamente a leitura, as orações que se fazem para os antepassados. Ok? Então, na própria Bíblia, o preletor Eduardo cita aqui na página 44, vou ler aqui no livro, está escrito em Êxodo 20, 5 e 6. Né? Capítulo 20, versículo 5 ao 6. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Com isso você vai dizer, olha, mas Deus faz isso, castiga? Aguenta aí, tá? Porque para Seitonei, Deus é somente bem. Deus é bem. Ponto. Final. Tá? Mas, então, como está escrito Deus aqui? Bom, só que o professor Masaru Taniguchi, o mestre, nos diz o seguinte, no livro Viver Junto com Deus, está aqui nessa, o preletor Eduardo citando o mestre Masaru Taniguchi,
Viver junto com Deus, a verdade, em 365 preceitos, tá? Na página 263, tá? Então tá lá, para quem tem gente que gosta de anotar, né? Parabéns, viu? Então vou repetir, tá? Se bem que tá aqui no livro do Pretor Eduardo, se tiver o livro na mão, você vai conseguir acompanhar isso aqui. Mas, se você tiver curiosidade, você tiver esse livro, O Viver Junto com Deus, a verdade em 365 preceitos, você vai lá na página 263, ok? Está escrito o seguinte, né? Deus, sendo nosso Pai, jamais causa infortúnios. Aqui é a palavra do professor Masaharu Taniguchi. Deus, sendo nosso Pai, sendo o grande amor do universo, jamais causa infortúnios para nós, né? Portanto, devemos entender que a manifestação do karma e a permanência do karma de geração em geração não são castigos divinos, tá? Não são castigos divinos, mas ação da lei, ok? Nesses versículos de Êxodo, que acabei de citar, o Pretor Eduardo falando aqui, né? O Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos é o Deus Jeová, às vezes identificado como o Senhor dos Exércitos, tá? Como nesses versículos do profeta Jeremias, aí Eduardo Nunes cita aqui. Tu usas de misericórdia com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, está em Jeremias. Então, o que significa que Jeová é a lei da mente. A lei é lei. A lei ela é universal. Você tem, por exemplo, a lei da gravidade, você tem a lei da aerodinâmica, você tem leis da química, da termodinâmica e outras leis. Então, é ótimo que existam as leis. Por quê? Porque uma vez que existam leis, a gente consegue, por exemplo, transitar, ter mais liberdade para você poder agir. Veja, se o mundo fosse o caos, não tivesse lei nenhuma, a gente ficaria totalmente perdido. O que é que eu faço se não existe uma lei? Como é que por exemplo, se não existe a lei da gravidade, como é que nós vamos fazer para utilizar tudo aquilo, todos os benefícios da própria lei da gravidade? Se não existisse a lei da aerodinâmica, como é que a gente poderia fazer com que os aviões voassem? Se não existisse outras leis da termodinâmica, enfim, existem leis e o ser humano aproveita essas leis. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, se você olhar uma queda d'água, uma cachoeira, aí você olha aquela cachoeira e vê a beleza, por exemplo, um fotógrafo vai tirar uma foto, um pintor vai fazer uma pintura, né? Quem está a fim de meditar vai ficar olhando aquela cachoeira, meditando naquela cachoeira, não é? Cada um vai fazer a sua interpretação daquela cachoeira, da sua maneira de pensar, de existir, né? Com o seu conteúdo mental, essa é a verdade, com o seu conteúdo mental. Muito bem. Agora, veja que interessante. Se você pegar um engenheiro elétrico, ele é capaz de enxergar a lei que está por detrás daquela cachoeira, né? Porque ele pode entender que lá existe uma energia potencial e a partir dessa energia potencial, com turbinas, eu posso gerar energia elétrica. Leis, né? E aí, com esses conhecimentos, é possível gerar energia elétrica. Quem não tem o conhecimento não vai saber como extrair isso. Portanto, é importante você conhecer as leis, porque você se torna um engenheiro, o físico, da sua própria vida, né? Um engenheiro da sua própria vida. Ora, se eu conheço que tem as leis mentais e eu posso transitar nas leis mentais com toda a liberdade, né? Um engenheiro pode construir uma usina hidrelétrica aproveitando uma queda d'água, mas antes ele tem que estudar quanto potencial aquela usina pode nos dar de energia elétrica. Não é infinita. Aquilo lá ele tem que saber, ele tem que conhecer todas as leis para fazer toda uma engenharia, a gente diz assim. Então, é muito importante que você conheça as leis, porque você pode transitar por elas com muita liberdade. Então, quem conhece as leis mentais, transita na sua vida livremente. E para de reclamar, de se lamentar, dizendo assim, eu fui infelicitado por isso, eu estou pagando este karma. Não é para falar isso. Eu estou dizendo aqui sobre a questão kármica, mas não é para dizer eu estou pagando esse karma. Não, nós estamos falando com você justamente para você poder saber como sai dessa situação, às vezes, que você está vivendo.
E aí, então, o professor, né, claro, Eduardo Nunes, ele diz, Jeová, citado nessas passagens, é a personificação da lei mental. A lei da mente diz que tudo que se manifesta no mundo concreto é projeção dos conteúdos mentais. Isto é, toda causa gera efeito e por trás de todo acontecimento existe uma causa precedente. Aqui gostei muito quando o pretor Eduardo escreveu, né, uma causa precedente, ele disse de uma forma bastante interessante aqui, né, que é justamente, olha, conteúdos mentais, né, quer dizer, a projeção dos conteúdos mentais, né, porque quando a gente fala a projeção da mente, parece uma coisa meio mágica, né, mas conteúdos mentais significa quais são os conteúdos mentais que nós, então, carregamos dentro de nós. E os nossos antepassados carregaram seus conteúdos mentais, esses conteúdos mentais vão passando de geração em geração. Por isso que também aqui está escrito, tá certo? Que até a terceira ou quarta geração, né, Deus zeloso, como que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Quer dizer, então, por exemplo, erraram os nossos pais e os castigos recaíram sobre nós. Porém, está dizendo o seguinte aqui, ó, tá? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, tem o lado bom da coisa, ou seja, quando a gente procede de forma correta, nós estamos gerando karmas benéficos que vão necessariamente passar para as futuras gerações. E aí você pode perguntar, tá, mas aí como é que eu faço se eu recebi, por exemplo, uma hereditariedade ou um karma de um antepassado negativo? Não se preocupa, primeiro porque Deus, né, a grande vida do universo, é amor absoluto. Então, obviamente que Deus não quer manter aquele castigo, né, até porque não foi ele que deu o castigo, né? Quer dizer, a vida do universo, ela procura a harmonia, gente. Deixa eu ir aqui para a página 47, mas eu queria falar um pouquinho sobre isso para vocês. Se você observar a natureza, a tônica de toda a natureza, de tudo, do universo como um todo, é a harmonia. Sim ou não? É a harmonia. A harmonia é a tônica do universo. Quando, por exemplo, se estabelece uma desarmonia, o universo, a grande vida, corre para poder botar aquilo em harmonia. Então, se você olhar, por exemplo, vamos dizer assim, uma enfermidade no nosso corpo, se você olhar uma enfermidade no corpo, você vai dizer o seguinte, olha, essa enfermidade, ela é uma desarmonia, um desarranjo do nosso corpo. E o corpo vai trabalhar para reorganizar tudo aquilo e levar-nos até a harmonia. Isso prova que Deus é grande amor, porque tudo no universo é assim. Se você tem uma catástrofe, por exemplo, ambiental, já começa, por exemplo, uma força na natureza para reorganizar tudo aquilo. Olha, cá para nós, né? A gente não deveria causar isso aí, né? Então tá bom, eu posso ficar destruindo tudo. Não, não é isso. É só um exemplo que eu estou dando. Se você desmata uma área e deixa essa área parada, virão gerações e gerações de plantas e depois de 25, 30 anos, aquela mata, né, dadas as condições, claro, de solo e tudo mais, ela acaba ressurgindo, tá? E claro, se a gente pensar em milhões, milhares de anos, vai ressurgir totalmente. Então, existe um protótipo ali que vai se manifestar novamente. Isso é o equilíbrio. Você pode ver que, mesmo dentro do reino animal, onde há, por exemplo, animais que se alimentam uns dos outros, sempre há um grande equilíbrio. Nunca há, por exemplo, a destruição de uma espécie por parte de outra espécie dentro do reino animal, porque o que rege é a harmonia. Você fala, mas matar um outro é harmonia? Não, é outra história. Vamos olhar a coisa de forma aprofundada, tá? E o que eu estou dizendo é o seguinte, estou dizendo que a harmonia é o universo, e o universo é a harmonia. Portanto, você, né, se você está pensando em karmas de antepassados, esqueça. Na verdade, nós estamos dizendo aqui que o princípio de tudo é a harmonia. Portanto, a gente está te ensinando como voltar a manifestar a harmonia a partir das orações que você vai realizar com os seus antepassados. Esse livro aqui é extremamente completo. Então, lá. Aí, veja só, página 47. Okay? Página 47. A gratidão e o amor são as forças para eliminar os karmas negativos. Tá aí. A gratidão e o amor
São as forças para eliminar o karma negativo. O amor é justamente a força, e a gratidão também é universal, que faz com que as coisas ajustem-se em seu respectivo lugar. Então, significa ajustar-se em seu respectivo lugar, significa voltar ao estado original harmônico. Ok? Voltar ao estado original harmônico. É isso que nós estamos buscando aqui. Então, agora a gente vai lá para a página 53. Vamos lá para a página 53. E aí, então, o professor Eduardo Nunes continua, né? Na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, está escrito o seguinte, tá? Na página 47, por trás da lei da mente existe uma lei de profundidade bem maior, tá? Perdão, falei na Sutra Sagrada, não, vou corrigir aqui, perdão. Preleções sobre a Sutra Sagrada, que é um livro, tá? Preleções sobre a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, está na página 47. E neste livro aqui do diretor Eduardo Nunes, página 53. Está escrito assim, então, nesse livro, escrito pelo professor Masaharu Taniguchi. Por trás da lei da mente existe uma lei de profundidade bem maior que as leis da matéria e da mente, que pode ser chamada de lei da vida ou lei do espírito. E os espíritos superiores atuam utilizando essa lei que transcende as leis da matéria e da mente. Então, nós temos, claro, dentro da nossa linhagem, antepassados que talvez estejam ainda confusos, estejam ainda não entendendo corretamente o que é o mundo espiritual que estão fazendo por lá, mas também nós temos uma gama de antepassados gigantesca, que nos abençoa e nos protege o tempo inteiro. Então, vamos olhar para esses antepassados. Eu vou fazer uma oração para o antepassado, não pensando em, de repente, dizer o seguinte, deixa eu fazer essa oração, porque senão, vou orar para vocês, meus antepassados, porque assim eu evito ter karmas negativos ou corto karmas negativos. Não é isso, a gente não ora por isso. A gente ora em sinal de gratidão, de amor. Quando eu oro pelo amor, por gratidão, então eu ajusto as coisas em seu respectivo lugar. Se tiver que ter alguma correção kármica, essa correção necessariamente será feita, mas não podemos inverter a coisa. Eu vou fazer uma oração, porque fazendo essa oração eu vou evitar karma, ou eu vou criar uma karma positivo, ou eu vou acabar com o karma negativo que está acontecendo na minha família. Não. A ideia não é essa, a ideia é o contrário. A ideia é justamente a gente poder fazer com que o amor e a gratidão ajuste naturalmente as coisas. Essa é a ideia. O amor e a gratidão ajustem as coisas no seu respectivo lugar, ok? E aí, continua aqui o professor Masaharu Taniguchi, tá? E o mestre Taniguchi prossegue. Por isso, muitas vezes acontece de a oração realizar algo que aparentemente contraria a lei da natureza. Uma cura, por exemplo, que acontece, né? Então, o pretor Eduardo Nunes teve uma sacada brilhante aqui, teve uma ideia genial. Ele diz, olha, a lei da gravidade diz que é impossível um corpo mais pesado do que o ar voar. Mas o fato de aviões, de toneladas voarem voarem é algo corriqueiro. Ninguém fica espantado porque um avião está voando, tá? Como isso acontece se a lei da gravidade diz que é impossível? Então, muita gente poderia dizer, antes de Santos Dumont, que era impossível você voar com algo que é mais pesado do que o próprio ar, né? Aí chega Santos Dumont e prova que não, tá certo? O nosso 14 bis, que deu aquela volta lá em torno da Torre Eiffel, em Paris. Então, é que a lei da gravidade, o professor Eduardo escreve aqui, se sobrepõe outra lei que a transcende, isto é, a lei da aerodinâmica, ok? Que trabalha em conjunto com a lei da gravidade, mas transcende-a. Então, a lei do amor, ela suplanta as leis da própria natureza. Portanto, é comum a gente encontrar pessoas que se curam de algo. Isso é natural e é mais do que normal que se cure. Por que se cura? Se cura porque a lei do amor supera
as leis da própria natureza. Olha, como é que pode acontecer esse milagre? Não é milagre, é voltar ao estado natural. E isso não é só na Seitinoye, gente, isso aí é em todos os... Olha, em todas as religiões e até fora das religiões. A gente encontra pessoas que realmente, através da força mental, conseguem transcender as leis da natureza, as determinações que acontecem na natureza. Por que consegue? Porque consegue, gente, porque justamente, como eu falei anteriormente, se a lei, se o que rege o universo é a harmonia que rege o universo, se o que rege o universo é a harmonia, a tendência de tudo no universo é se equilibrar harmoniosamente. Então, se há uma disfunção, é uma disfunção. Pode escrever o que eu estou falando. Tudo está contribuindo para que volte à harmonia, que este é o princípio verdadeiro. Como é que esse princípio pode ser quebrado? Aí sim, através da lei mental. Mas se eu deixar a minha mente livre significa voltada à grande vida do universo, livre significa sem ódio, sem mágoa, sem raiva, sem tristeza, sem isso, aquilo, outro, voltamos ao estado natural. A harmonia se estabelece. Assim também com os nossos antepassados. Quando nós oramos para eles com gratidão, com amor, com carinho, assim, sabe aquela história da vovó que fez aquele bolinho de chuva gostoso, que fazia aquele bolo delicioso para a gente, com aquele amor e carinho, a gente retribui isso. Quando a gente começa a retribuir isso, eles se sentem acolhidos. E as palavras da Sutra Sagrada, que a gente vai lendo para os antepassados, porque a gente sempre faz oração através de leituras de sutras, de orações para os antepassados, eles também vão tomando consciência dessa lei do amor. Então, eu vou tomando consciência da lei do amor, vou transmitindo isso para os meus antepassados, vou transmitir isso para os meus descendentes, e olha que coisa bacana. Eles vão tomando essa consciência, e a partir do momento que eles tomam essa consciência, a partir da lei do amor, que eles são filhos de Deus, que eles são perfeitos, e etc., então, naturalmente, eles mesmos voltam ao estado natural, harmônico, e essa harmonia, então, se estabelece em toda a família, tá bom? Em todas as gerações. E aí continua o Pretor Eduardo. No entanto, os espíritos superiores, né, que se encontram, ele está falando justamente de que quando a gente começa a orar com amor e gratidão, tá, os espíritos superiores que se encontram em um nível mais elevado, com sua sabedoria transcendental e seu poder sobrenatural, a partir do mundo espiritual, que é o mundo da quinta dimensão, tá, o mundo da quinta dimensão, anulam as vibrações de ilusão acumuladas no mundo mental, que é o mundo da quarta dimensão. Essa questão das dimensões, o Pretor Eduardo explica um pouquinho anteriormente, ok? Então, na página 55, citando aqui mais um trecho no livro do mestre Masaru Taniguchi, O Mundo Espiritual e o Destino do Homem, o Mundo Espiritual e o Destino do Homem, o Pretor Eduardo cita uma passagem das páginas 41 e 42, né? Então, o mestre elucida sobre a relação entre a ação amorosa de Deus e dos espíritos superiores. Está escrito assim: quando a pessoa se volta para Deus, que é genuinamente bem e justiça, a mente da própria pessoa que ora se purifica. Tá? Vou repetir. Quando a pessoa se volta para Deus, que é genuinamente bem e justiça, a mente da própria pessoa que ora se purifica. Dependendo do nível de purificação dessa mente, a oração atinge a mente pura do espírito superior e a força de proteção do espírito superior começa a funcionar. Quer dizer, na verdade, você faz a ligação entre esse espírito superior e aquilo que e o teu conteúdo mental. Então, há um alinhamento das mentes através dessa ação do amor, e a ação do amor é a ação purificadora do universo. Eu digo que o amor é realmente alguma coisa que é o elemento chave da oração para os antepassados. Eu falei para vocês que ia contar um caosinho aqui, né? Mas antes eu queria que vocês fizessem uma reflexão. Eu faço sempre perguntas quando eu estou, às vezes, em eventos da Seitinoye, dizendo o seguinte, né? Quem é pai e mãe? Levanta a mão. Ama os filhos? Ah, meu, ama. Quem é vô e vó? Ama os netos? Ah, vixe.
quem é avô e vó que está me ouvindo agora, não. Eu não sou. Dizem que o amor do avô, do amor da avó, é um negócio assim impressionante, né? Parece que é maior que o pai e a mãe, não sei. Eu acho que é diferente, mas diz que é maior, não vou discutir com nenhum avô e nenhum avó que está nos assistindo aqui. Mas aí você tem, por exemplo, quando você fala com bisavó, ela diz que o amor é maior ainda. Com trisavó, que eu já peguei, viu? Gente assim, já conversei com gente assim que é trisavó, uma senhora. Diz que é maior ainda, parece que aumenta. Quanto mais distante, maior é este amor. Acho que é um amor mais desapegado, na verdade, né? Mas, em compensação, quem não tem filhos, ou quem não é avô e avó, pode pensar em sobrinhos. Quem é tio e tia? Quem tem sobrinhos, né? E aí as pessoas se surpreendem quando eu pergunto, vocês amam seus sobrinhos, sentem amor pelos sobrinhos? E é muito lindo de ver como tem sobrinho que ama muito o tio, e quando tem tios e tias, né, amam os seus sobrinhos, né? É a coisa mais linda. E quando eu percebi isso, quando um sobrinho meu, que é meu afilhado, o Gabriel, ele um dia estava passando comigo e ele disse assim, tio, sabia que eu te amo? Aí eu falei assim, nossa, Gabriel, fala baixo aí, né, porque você desestrutura o tio, mas foi tão forte isso, foi tão bonito. Eu pensei, peraí, se eu sinto isso pelos meus, se eu sinto isso pelo meu sobrinho sentiu isso por mim, significa que os meus tios sentiam isso por mim. Isso me tocou tão profundamente que eu fui atrás das minhas tias que ainda estavam aqui entre nós, né? Eu não falo, ainda estavam vivas, porque vivo, todos estão, né? São espíritos agora que estão no mundo espiritual. Meu pai e minha mãe também já estão no plano espiritual. E eu fui procurá-las. Que surpresa agradável, gente. Olha, eu recebi tanto amor deles. Fui até o hospital, onde estava uma tia minha, e ela me disse, ai, meu filho, que bom ver você. Eu vi que existe amor nas relações. Só que como as famílias começam a ver os defeitos uns dos outros, né? Começa a brigar, a mãe começa a falar mal da cunhada, que fala mal de não sei o quê, o pai fala mal de não sei quem lá, papapá, e aí acaba gerando na geração mais nova, né? Aquela ideia de que aqueles tios, aquelas tias, isso, são aquilo, tal, tem um monte de defeito. Nada disso, gente. Olha, é a coisa mais bonita de você encontrar um tio e uma tia. Então eu comecei a ver, desculpa, deixa eu voltar um pouquinho, encontrar um tio e uma tia e ver o amor que eles têm por nós. Então eu comecei a ir atrás disso, e eu trabalho às vezes, eu acompanho projetos na periferia aqui da minha cidade, e eu vejo, olha, gente, como tem tio e tia que cuida bem do seu filho, do seu sobrinho, sabe? Às vezes adota o sobrinho, quando às vezes mãe não quer cuidar, o pai não quer cuidar. Triste, né? Mas que bom que tem esses tios e essas tias. Então, isso tudo é amor. Então, este amor que eu descobri nos meus tios e nas minhas tias, esse é realmente o que salva os antepassados, né? Esse desejo de retribuir a eles as coisas boas. E aí, como é que eu oro para esses antepassados, Marcos? Nós temos a festividade do Santuário Roso, está aí logo em breve, né? Você pode preencher registros espirituais para enviar, para que a gente ore para os seus antepassados lá na Academia de Treinamento Espiritual de Biúna, e você pode entrar em contato com a gente aí, com os ofícios religiosos, né? Que você consegue, com certeza, entender melhor como que a gente pode fazer os registros espirituais. Ou mesmo, lendo este livro do Pretor Eduardo Nunes da Silva, olha, ele vai explicar direitinho como é que a gente faz a oração para os antepassados e como é que a gente também faz a oração para os antepassados lá no Santuário Roso. Mas eu queria contar para vocês um caso interessante que aconteceu comigo. Um dia eu estava fazendo uma oração lá na Academia de Biúna, uma academia que fica no interior de São Paulo, e nós estávamos, na verdade, eu estava me preparando para fazer uma oração para os antepassados e me veio uma ideia muito forte de que eu estava esquecendo de alguém. Parece até que eu ouvia, sabe alguém dizer assim, você está esquecendo da gente, você está esquecendo da gente. Bom, aí eu pensei, de quem que eu posso estar esquecendo? Naquela época, minha mãe ainda estava aqui no plano terreno, né? E eu entrei em contato com ela, liguei para ela e falei, mãe, eu vou entrar agora numa oração para os antepassados, vou conduzir essa oração. Será que
eu estou esquecendo de alguém, porque isso está na minha cabeça. Aí minha mãe disse assim, você conhece a família, você está fazendo oração para a família Francesconi? Eu falei, quem que é Francesconi? Não, Francesconi é da sua bisavó. Então acontece que o meu bisavô era Silvestre e casou-se com Francesconi, com Edviges Francesconi. Essa minha avó, Bisa, né, Edviges Francesconi, os italianos não passavam o sobrenome do marido para a esposa, então ela ficou ainda registrada como Francesconi. Eu falei, tá bom, vou fazer oração para Francesconi. E escrevi Edviges Francesconi e Alma dos Antepassados da família Francesconi. Fiz a oração, durante a oração, eu que brinquei, mas eu pensei, olha, Bisa, se você quiser que eu encontre a relação de todos os antepassados, você me ajuda. Pensei assim, gente, veja só o que eu estou falando para vocês, aconteceu comigo, estou falando sério. Eu vou para o Rio Grande do Sul, que minha família tem a origem no Rio Grande do Sul, e vou almoçar com o Fernando Gaspari, que é um pretor grande, Fernando Gaspari, não sei se está me ouvindo aqui, um grande abraço para você, meu amigo, e um grande abraço para todo mundo do Rio Grande do Sul, que é minha terra dos meus antepassados. E aí, o Fernando Gaspari pega o celular assim e disse assim, olha, você não se importa que eu vou fazer uma ligação para um amigo meu, Ronaldo Francesconi? Falou o sobrenome da pessoa, gente. Assim, de bate-pronto. E aí, eu falei, Francesconi, mas minha bisa é Francesconi. E o Gaspari, bem humorado como sempre, disse assim, então esse aqui é o teu primo. Peraí, ligou, disse assim, Ronaldo, como é que vai, Gaspari? Olha, Ronaldo, você não vai acreditar, estou almoçando com o seu primo. E me passou o telefone, gente. Vocês acreditam nisso? O Gaspari é assim mesmo. Aí ele me entrega o telefone, eu meio constrangido, né? Desculpa, Ronaldo, tal, aqui é Marcos falando, aqui minha bisavó era Francesconi. E o Ronaldo me disse, quem era a tua bisavó? Eu falei, Francesconi, era Edviges Francesconi. E o Ronaldo me disse assim, a tua bisavó é irmã do meu avô. Gente, a partir daí, nós conseguimos encontrar essa família, tenho contato com a família Francesconi, descobri primas assim distantes que a gente hoje tem amizade, troca mensagens, e esta prima já tinha feito rastreamento lá em uma árvore genealógica até 1700 e alguma coisa, para vocês terem uma noção. E ela ainda disse para mim, nossa, a gente estava procurando vocês, porque a gente não conseguia achar para onde o filho da Edviges, que é o meu avô, Armando, né, foi, porque a gente perdeu o contato com vocês, né? O meu avô saiu lá do Rio Grande do Sul, veio para São Paulo, e naquela época não tinha nenhum Messenger, não tinha WhatsApp, Telegram, não tinha essas coisas da vida, então perdi o contato. E nós retomamos o contato, chegamos já a sair 2 vezes para jantar, ela mora aqui em São Paulo agora, essa prima, e olha que coisa bonita, não é verdade? Então, tudo isso aí aconteceu graças à oração que nós estamos fazendo para os antepassados. Vocês acham coincidência? Eu não acho, não. Eu acho que isso não pode ser coincidência, gente. Você está almoçando com uma pessoa, ele falou, não é que eu falei para ele assim, estou procurando a minha família Francesconi do Rio Grande do Sul, e aí ele diz, não, eu tenho um amigo Francesconi, vamos falar com ele. Não. O Gaspari me disse, pegou o telefone e me disse, você me dá uma licencinha que eu preciso falar com o Ronaldo Francesconi. E outra coisa, no Brasil ninguém nem fala o sobrenome da pessoa, vou falar com o amigo Ronaldo e pronto. Falou o sobrenome, gente. Eu estou falando, isso é lindo, é belíssimo. Orar para os antepassados é uma bênção. É alegria, pura alegria. Não é ficar caçando problemas, não é ficar caçando, como é que eu me livro deste karma. Não, não é isso, tá? Então, orar para os antepassados é, de fato, algo grandiosíssimo. Eu amo isso, eu amo esse tema, amo os antepassados, não faço oração para eles pensando em benefícios, na verdade, eu estou sempre orando em sinal de gratidão a esses antepassados. E se vierem benefícios, que venham. Mas eu fico admirado em saber que vieram pessoas antes da gente, e quanta história, gente. Quanta história eu fiquei sabendo. Quanta luta. Vocês sabem que quando a minha trisavó que veio para cá, a Sofia, que é a mãe da Edviges, veio para cá, do Porto de Santos até o Rio Grande do Sul, quando eles estavam no navio, morreu um dos filhos dela. E tiveram que jogar no mar. Olha aqui o que eles passaram, gente. Fiquei sabendo que o meu trisavô
foi assassinado e deixou todos os filhos para a minha Trisa cuidar. Quanta coisa eles passaram, quanto eles tiveram que batalhar para estar aqui. Mas é uma história belíssima, é uma história de grande luta. Eu só tenho que agradecer a eles, retribuir, e que forma eu tenho que para retribuir? Orando para os antepassados. Eu queria dar uma dica para vocês, que o pretor Eduardo Nunes da Silva, olha aqui, ó, tá? Ele vai fazer gravação de 2 aulas na semana agora que entra, tá? Na quarta-feira, tá bom? Então, são aulas sobre antepassados. Ele vai dar uma belíssima aula. Eu, se fosse vocês, me ligava nessas aulas de quarta-feira. Vai ter às 14 horas e com reprise às 20 horas, tá? As próximas duas, essa palestra com o nosso amigo Eduardo, tá bom? Então, nós vamos ter essa palestra com o Eduardo, quartas-feiras agora, 2 quartas-feiras seguidas, 14 horas, com reprise às 20 horas. Tá legal? Muito bem, então vamos lá. Agora, eu vou partir para perguntas. Tem gente que enviou perguntas aqui, eu vou abrir aqui na minha tela, as perguntas que vieram para nós, falando sobre essa questão de antepassados. Se existe reencarnação e fazemos a leitura da Sutra Sagrada para os nossos antepassados, penso, se meus antepassados já reencarnaram de novo, para quem estou agradecendo? É uma boa pergunta, de fato, né? São perguntas interessantes mesmo, né? Para quem que eu estou agradecendo, afinal de contas? Então é o seguinte, a gente acredita que nós guardamos as memórias das vidas anteriores. Então, eu tenho lá a minha memória guardada da vida anterior, e que bom que eu não lembro dela, porque eu não estou afim de ficar lembrando de vidas passadas. Eu preciso viver, lembrar desta vida aqui. Então, mas eu tenho o disco mental meu, o registro daquela vida. Se alguém estiver fazendo oração para mim nesse exato momento, né, de repente vai que alguém que está agora nessa encarnação está fazendo oração para mim, que eu fui, na verdade, bisavô, trisavô dessa pessoa. Então, eu estarei recebendo esta oração por conexão, porque as mentes estão conectadas. Então, eu oro para um antepassado que está encarnado, ele vai receber esta oração como se eu estivesse mandando, por exemplo, uma carta para um determinado endereço. Estou falando de carta, tá? Ou por um e-mail para uma determinada pessoa, tá? Mas vamos pensar em carta. Eu estou mandando um pacote, por exemplo, para um endereço X. Eu estou mandando para aquele local. Pode mudar os moradores, aquele endereço permanece o mesmo, registrado lá dentro, tá bom? Então pode mudar o invólucro, né? O invólucro aqui mudou, mas o endereço permanece o mesmo. Então a gente consegue receber, sim, esta oração, assim a gente pensa, ok? Vamos lá numa outra agora. É obrigatório utilizar água, sal e vela no momento de orar em gratidão aos nossos antepassados? Não é obrigatório. A gente tem o costume de colocar água no sentido de purificação, uma vela no sentido de iluminação, mas não é problema, não. Se você não faz isso, não há problema nenhum. Você pode orar para os seus antepassados de acordo com as suas próprias convicções religiosas, inclusive, se você quiser, por exemplo, orar usando uma Bíblia, não há problema nenhum, né? Se você não tem o hábito de usar água, sal, acha isso um costume estranho, não há problema nenhum de realizar a oração sem esses objetos, até porque não são os objetos que vão, na verdade, demonstrar a sua gratidão aos seus antepassados, não é verdade? Tem gente que demonstra indo ao cemitério, limpando os antepassados, cuidando das jazidas, com amor e gratidão. Ah, mas eu cuidando da jazida, vai acontecer uma coisa boa para mim? Não, se vai com esse sentimento, já foi com o sentimento errado, tá bom? Tem outra pergunta aqui. A Sentinel concorda com a cremação? Olha, o professor Masaru Taniguchi, ele diz o seguinte, primeiro vamos pensar o seguinte, no Japão só existe cremação, não existe outra opção, aqui a gente tem essa opção. O que o professor Masaru Taniguchi diz, e os espíritas também falam muito isso, que quando a pessoa falece, o corpo carnal tá morto, o espírito vai demorar um tempo para se desprender. Quanto maior a consciência de liberdade que tem essa pessoa, isso significa de desapego,
maior seria. Então, deixa eu diminuir aqui, eu estou usando o computador, a tela do computador, para poder ler as perguntas. Quanto mais liberdade a pessoa, quanto mais essa pessoa está desencarnada, por exemplo, desapegada às coisas materiais, então ela tem maior facilidade de se desmembrar do corpo carnal, aquele fio condutor, ela vai se desprender rapidamente. Então não há problema nenhum nesse sentido de cremação, né? Porque a pessoa se desprende, o corpo carnal fica lá. E o problema é quando a pessoa é muito apegada, etc. Então pode causar algum problema, mas a gente não precisa ficar preso nisso. Vai muito da vontade da pessoa. Por exemplo, meu pai, né, quando faleceu, ele já disse que queria ser cremado. Minha mãe também disse que queria ser cremado. Então a gente seguiu o desejo do meu pai e da minha mãe. Se eles dissessem, não, eu não quero ser cremado, tenho medo, porque tem gente que pensa assim, não há problema nenhum, a gente segue a vida e deixa a pessoa seguindo a vida de acordo com as crenças dela própria, né? Então não vamos nos apegar a isso. O melhor é a pessoa ter este desejo, manifestando esse desejo, segue o barco. Senão a gente podia pensar, puxa vida, já pensou no Japão, todo mundo é cremado, isso pode ser um problema para muitos espíritos. Não se apeguem a isso, tá? O mais importante é a gente acreditar na grande vida do universo, no grande amor que existe no universo, e acreditar que só existe esta força, essa única força que é o bem, ok? Vamos lá aqui, vamos abrir de novo agora aqui. Qual a diferença entre alma e espírito? É uma discussão que vai longe ainda, né? Na verdade, os católicos, né, eles chamam de alma, e os espíritas de espírito. Então não há diferença não, tá? Não há nenhuma diferença. Alma é uma forma de se falar, então, olha, a pessoa tem uma alma pura, a pessoa é uma alma iluminada, né? A pessoa tem um espírito puro, é um espírito iluminado, são sinônimos para nós, tá bom? A outra pergunta, a catarata pode ser reflexo de algum antepassado? Não pense assim, querida. Se a gente já pensa assim, já está cometendo um erro. Mas acontece que nos livros da Sete Meses diz isso, mas se eu penso dessa forma, eu estou dizendo, o meu antepassado é culpado pela minha catarata, por exemplo. Agora, eu posso pensar o seguinte, qual é a atitude mental que está causando a catarata em mim? Porque, veja só, nada acontece comigo que não seja da minha responsabilidade. Se é verdade que tem um antepassado que está com problemas, né, de visão, né, por exemplo, morreu em situações trágicas, muito apegado à matéria, está num mundo que a gente chama de um mundo escuro, de trevas, e esta vibração dele está manifestando em mim catarata, não significa que é ele que está manifestando, não é unilateral, significa que eu também tenho pensamentos semelhantes nesse sentido e acabo captando essa vibração. Se eu acabar com a vibração que está em mim, eu ilumino o antepassado e me curo. Então você tem que pensar assim, como é que eu me curo da catarata? Pode ser fazendo oração para os antepassados? Pode, claro. Por quê? Porque quando eu oro para os antepassados, nós acabamos de estudar no livro do Preletor Eduardo, eu acabo adquirindo uma grande consciência, uma consciência plena, e ao adquirir esta consciência plena, né, da convicção de que eu sou filho de Deus, que eu sou perfeito, que a doença não existe, que o mal não existe, etc, etc, eu adquirindo isto, para mim, na minha mente consciente e inconsciente, eu tomando conta disso, obviamente, todas as gerações dos meus antepassados também vão vibrar na mesma vibração, na mesma frequência, tá? Na mesma frequência. Vibrando na mesma frequência, a cura se estabelece. Não tem como isso deixar de acontecer. Okay? Então vamos pensar o contrário. Tá? Vou orar em gratidão aos meus antepassados, vou expandir a minha consciência até atingir a plena consciência de filho de Deus e, consequentemente, a minha cura virá, até porque depois a cura dos antepassados também virá. Nós temos casos, inclusive, tá, de vitiligo, que uma senhora contou para a gente isso, olha, é comprovado, tá, gente? Ela tem fotos do vitiligo, pela medicina não tem cura, ela estava fazendo vários tratamentos já sendo acetilmei, tem que procurar mesmo tratamento, não precisa fugir do tratamento. O que aconteceu? Ela lembrou que uma bisavó, se não me engano, tá, tinha morrido queimada, tá? Isso, queimado, às vezes com choques elétricos e tal. E ela fez uma oração especial para essa bisa. Mas olha que lindo que ela contou.
Ela não fez a oração pensando, Bisa, eu vou orar para você me curar, né? Ou para eu me curar. Ela pensou o seguinte, no começo da oração, ela dizia o seguinte, Bisa, 1000 perdões. Eu nunca imaginei que você pudesse estar sofrendo assim no mundo espiritual. Então eu vou fazer essa oração só para você, todos os dias, marcou um horário, com todo o meu amor e com toda a minha gratidão. 1000 perdões, Bisa. Ela foi fazendo, olha a atitude mental, ela foi fazendo oração todos os dias com esta atitude mental. Veja a diferença. É diferente você, por exemplo, com essa pergunta da catarata, né? Olhar e dizer assim, deixa eu orar porque o meu antepassado vai receber oração, ele se cura e eu me curo, e pensar assim, puxa, eu descobri, por exemplo, que o antepassado morreu com uma morte trágica, ou então era uma pessoa que morreu com um sofrimento muito atroz, né? E eu agora vou fazer uma oração para você com essa atitude mental. Olha, me perdoe. Eu estava até fazendo oração para todos os antepassados, mas eu não fiz nenhuma especial para você. Imagino que você deve estar sofrendo e esqueci de você. Olha, eu me esqueci de você. Se você se esquece de alguma pessoa boa, alguma pessoa que você tem carinho, etc e tal, ou né, que tem uma relação de afeto contigo, e você se esquece dessa pessoa, e você diz, me perdoe, eu me esqueci de você, vou cuidar de você, e você assume isso, a pessoa vai ter amor por você. O amor cura. O amor cura, nós falamos. É o amor que cura. É o amor que abençoa. É o amor que dá a bênção, que dá a unção. Então, esse ato de orar é o ato do amor, o ato de amar. Ok? Deixa eu ir para outra pergunta aqui, tem mais algumas, né? Aliás, tem mais uma. Gostaria de perguntar sobre os nossos antepassados que já reencarnaram na Terra e nós, descendentes, continuamos fazendo orações e registro espiritual para eles. O que acontece nesse caso? Então é a mesma que a primeira pergunta, né? Aqueles que já reencarnaram, né? E a gente continua fazendo orações. Oração nunca é demais, concorda? E é como eu disse para vocês, está lá o endereço, né? Vou mandar um pacote para aquela casa, os inquilinos podem mudar-se, né? As pessoas que habitavam aquela casa podem se mudar, vem uma outra família, a casa é o mesmo, o endereço é o mesmo. Então, recebe-se, né, a oração ou o pacote porque vai para aquele endereço. Você até vai falar assim, mas o endereço, a pessoa vai olhar e falar assim, não, isso aqui não é para mim porque não está no meu nome, devolve, tudo bem. Mas é só uma forma de explicar, dizendo o seguinte, né, a carcaça aqui foi embora, né, mas os endereços estão registrados dentro da nossa mente. É uma outra maneira de pensar também, ok? Então eu queria convidar vocês mais uma vez, puxa vida, né? Para dizer, né, que eu estou muito contente de conversar com vocês sobre esse tema, como eu falei, um tema que me agrada muito. Nós vamos ter agora, no dia 6 de setembro, a festividade do Santuário Roso do Brasil. Nós vamos estar lá firmes e fortes, orando para todos os seus antepassados. Se você tem alguma dúvida com relação à questão de antepassados, não se esqueça, nas próximas 2 quartas-feiras nós teremos uma palestra com o pretor Eduardo Nunes da Silva, que vai dar mais explicações a respeito disso, tá? E você pode entrar no nosso site e entrar em contato com a gente, lá tem todos os endereços, é o sni.org.br, www, né? .sni.org.br. Você entra, procura nossos endereços de e-mail. Se você quiser saber mais sobre registros espirituais, entra lá, fala conosco através da nossa central de dúvidas, tá bom? E você pode receber, então, as nossas orientações sobre registros espirituais e outras orientações que você desejar, tá bom? A gente está recebendo as perguntas, sni.org.br. Pergunte ao preletor, @sni.org.br. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre registros e tirar dúvidas, nós estamos aí à disposição de vocês, tá bom? Só mandar a sua dúvida, a sua pergunta, e a gente com certeza vai responder. Ninguém vai ficar sem resposta, tá bom?
Agora eu vou procurar aqui mais uma oração para a gente fazer, para a gente ir encerrando, na verdade, encerrando essa nossa conversa gostosa. Olha só, caiu aqui na oração. Palavras para aumentar a autoconfiança. Que tal? Vamos orar então? Neste momento, estou em comunhão com a força invisível. Deus e eu somos um. Deus e eu somos um. Por isso, tenho tudo que Deus tem. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A força de Deus é também a minha força. Sou filho de Deus, herdeiro de tudo que ele possui. Deus é poder, portanto eu também sou o poder. Deus é sabedoria que está em mim e me orienta em todas as situações. Deus não conhece carência, por isso eu também não a conheço. Deus é amor, por isso meu coração é repleto de amor e caridade. Os pequeninos pardão zele por nós. Estou exultante por tomar consciência da natureza divina latente em mim, porque sei que estou junto com Deus, não temo infortúnio algum. Porque recebo suprimento inesgotável, jamais me vejo em situação de carência. Neste momento, o meu desejo foi concretizado. O meu desejo foi concretizado. Agradeço ao Pai, que sempre atende aos meus pedidos. Pois bem, então agora nós estamos chegando já ao fim da nossa transmissão. Eu quero deixar aqui um grande abraço aí para todos os meus amigos, amigas aí que estão nos assistindo, acompanhando, né, o domingo da Seite Amanhã, acompanhando também as nossas transmissões. Lembrando que nós temos transmissões, né, todos os dias. A gente tem as segundas-feiras, às 20 horas, depois a gente tem terças, quartas, quintas e sextas, às 14 e às 20 horas também, como eu falei para vocês, nessas duas próximas quartas-feiras, o Pretor Eduardo vai falar sobre antepassados. E depois nós temos também transmissões dos jovens, né, que é quinta-feira, às 20 horas, olha que bacana. E também temos uma transmissão do domingo, que é esse aqui, o Domingo da Seite Amanhã, tá bom? Então entra lá no nosso site, curte a nossa página aqui, curte o YouTube nosso, tá bom? Dá um joinha, um like, uma curtida. Eu gosto mais da palavra curtida, tá bom? Curte aí o nosso YouTube, ativa o sininho para você poder saber um pouquinho, sempre ser avisado das novidades, das coisas que estão acontecendo no nosso canal, tá bom? Então, eu espero que você se encontre conosco um dia aí numa reunião presencial, que é tão gostoso da gente estar junto, tá bom? Mas encerro aqui desejando meu muito obrigado do fundo do coração, que Deus abençoe a vocês, aos seus antepassados, a sua família, porque vocês merecem. Você que está aqui, nesse momento, me ouvindo, é filha de Deus, é filho de Deus. Muito obrigado.